maior. E o bom cristão, ele tem que, quando lê a Bíblia, observar ela com atenção, observar os fatos que estão sendo descritos, interpretar corretamente. Uma coisa muito importante: você não pode pegar um texto avulso. Salmo 23, alguém sabe Salmo 23? Está escrito lá perfeitamente. Mas você tem que entender o contexto. Você não pode só ler um versículo e, tá bom, então nada vai me faltar. Vou ter carro, vou ter casa, vou ter tudo que eu quiser, vou ter relógio caro. Você tem que ler todo o contexto. Mais para frente a gente vai dissecar, a gente vai ver, examinar alguns textos juntos, porque essa revista é bem prática. Ela quer que a gente realmente faça um discipulado. Então é isso. Nós, como cristãos, devemos focar em atingir um nível de maturidade espiritual elevado. E aqui continua na revista: a maturidade cristã seleciona temas que atendem necessidades comuns aos discípulos. Esses temas são apresentados por escritores diferentes, o que ocasiona uma diversidade de estilo, fato positivo na dinâmica do aperfeiçoamento cristão. Esse livro é um ponto de partida para o aperfeiçoamento cristão. Cada discípulo fará uso dos estudos aplicando a sua realidade. Aqui vai falar como utilizar esse livro. Eu não vou ler essa parte, porque a nossa igreja vai utilizar de uma maneira diferente. O que acontece? Como eu já tinha explicado para os irmãos, essa revista ela pode ser utilizada tanto pelos senhores, quanto também para discipular outras pessoas. Então, por exemplo, vocês estudaram a lição 1 agora. Aí vocês estudaram em casa, vocês entenderam, vocês preencheram, porque tem algumas atividades, e aí vocês querem utilizar para outro irmão. Então vocês podem pegar essa revista e discipular outro irmão. Dá para você utilizar tanto para estudar quanto para ensinar. Por isso que essa revista é muito boa, ela é muito versátil, é muito discipulado. E aqui na nossa igreja a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dar a lição. Por exemplo, hoje a lição é sobre o estudo da Bíblia. E aí o pastor vai fazer mensagens voltadas a esse tema. Ou seja, ou agora de manhã ou de noite vai ter uma pregação sobre o estudo da Bíblia, como estudar a Bíblia é importante, enfim. Então a gente vai sempre estar focando no tema que está tendo aqui no nosso discipulado. Perfeitamente? Então vamos começar. A gente já leu o texto bíblico e a gente vai ver quais são os objetivos dessa nossa aula. Está escrito na página 9. Objetivos. Ao final dos estudos dessa lição, você deverá ser capaz de adquirir para a sua vida conhecimentos práticos da palavra de Deus, estudar sistematicamente e sozinho a palavra de Deus, separando diariamente um tempo para a sua leitura e meditação, assumir o compromisso de ler anualmente toda a Bíblia, interpretar corretamente a palavra de Deus e aplicar seus princípios ao viver diário, compartilhando-os com outros. 5. Identificar no texto bíblico a mensagem de Deus para o momento presente, uma ordem, um mandamento, uma advertência, uma promessa, um princípio eterno. Então aqui a gente já vê que os nossos objetivos eles estão muito voltados em mostrar que o discípulo de Jesus que não lê a Bíblia de forma correta, ele se torna um cristão superficial. Ele não sabe o que está defendendo. E a gente vai entender como nós devemos estudar a Bíblia. Quando você pega um texto, o que você deve fazer? Como que você deve estudar? É isso que a gente vai ver hoje. E aí na introdução ele começa descrevendo um fada, contando uma história. E a gente vai ler essa história, fala sobre Tim LaHaye. Tim LaHaye era um reverendo americano, muito importante, ele também era escritor. Então aqui fala Tim LaHaye em seu livro Como Estudar a Bíblia Sozinho. Então ele era um homem cristão muito importante, ele era um evangelista americano, batista também. E ele, em seu livro Como Estudar a Bíblia Sozinho, conta que certa vez um rapaz de 17 anos foi a um culto, atendendo a um convite de um vendedor de sapatos que o levara a Cristo. Esse vendedor lhe falou da necessidade de conhecer melhor o Salvador que acabara de aceitar. Durante o culto, após um período de louvor, o pregador disse: abramos a Bíblia agora em 2 Timóteo capítulo 12, verso 12. Capítulo 5, verso 12. O jovem convertido abriu na primeira página a Bíblia que seu amigo lhe dera e começou a folheá-la por Gênesis, Êxodo,
e outros livros, sem encontrar 2 Timóteo. Um pouco confuso, voltou ao índice e observou que 2 Timóteo encontrava-se na página 325. Quando abriu a Bíblia, nesse número encontrou o livro de Josué. Olhou no índice novamente e percebeu que a Bíblia tinha 2 grandes divisões e que Timóteo achava-se na segunda. Quando afinal encontrou o texto, o pastor já havia terminado o sermão.